Se o Akutagawa viesse pra cá hoje, sabe o que ia acontecer? Se o Akutagawa fosse jogar no nosso servidor, gente, eu não tô exagerando, ele não ganhava ponto. Ele não ganha ponto. Ele pode ganhar do Zangief, do Juninho Haas, do Blas. Ele não ganha ponto. Ele não ganha ponto. Vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? Que se ele viesse pra nossa região, ele é incapaz de ganhar um ponto sequer por como funciona a Ranked. Cara, eu quero falar um pouco sobre o sistema da Ranked aí, dos pontos aí. De verdade. Hoje eu assisti o vídeo do Seijam que ele lançou falando dos pontos, né, da Ranked. Negócio, né, que eu falo todo dia na minha live, né? Literalmente não tem um dia que eu também não fale sobre os pontos e sobre o que deveria mudar, né, pra que realmente melhorasse um pouco a experiência, né? É que assim, o vídeo dele ele pegou de um tweet que levanta um dado alarmante. Tem 500 Legends no mundo, certo? Isso é por padrão, 500 pessoas vão ser Legends. É isso globalmente, ok? Então 500 Legends no mundo todo. Vocês sabem quantos desses Legends, né? Isso na ranked passada. Quantos desses 500 Legends jogam na Ásia? 483. Isso é tipo surreal. Tem alguma coisa errada? O sistema tá quebrado. Tá literalmente quebrado. E cara, é tão simples de resolver. Tipo, tão simples de resolver, né? É só separar por região, como qualquer outro jogo, certo? Porque eu não vejo sentido num sistema onde o cara que tá em cima de você, você não encontra ele na ranked, você não joga contra ele, nem o que tá embaixo. Não sei, é a mesma coisa que, tipo, sei lá, tivesse um campeonato e aí sei lá, tá a Chapecoense, o Botafogo e em cima tá, sei lá, tipo, Arsenal. Mano, sei lá, não faz sentido. Não faz sentido. 500 melhores de cada região, eu acho que já é demais. Eu acho que, no mínimo, poderia ser 50 melhores de cada região. 50 a 100, eu acho. De 50 a 100. 50 eu acho um número bom, tá? 50 eu acho um número bom. Porque tem um problema muito grande. Quer ver? Deixa eu pegar o tweet do cara aqui, ó. Esse foi o tweet que o Seijam usou para fazer o vídeo dele. Vou usar ele aqui também para fazer o meu vídeo, né? Porque é assim que funciona a criação de conteúdo. Todos os canais pegam a mesma fonte, né? Porque é isso. Precisamos conversar sobre os MRs e o Rank Legend. Eu chequei todas as regiões. Isso aqui foi que dia? Foi dia 23 de abril, tá? Dia 23 de abril. Chequei todas as regiões para ver quantos Legends tinham. E aqui estão os dados. Na África, 0 Legends. Na Europa, 5 Legends. América do Sul, 3 Legends. Sabe o que é o engraçado da América do Sul 3 Legends? Os 3 estão no Japão. Os 3 estão no Japão, tá? Mas tudo bem, eles conseguem. O Blas, o Zangief e o Juninho, eles conseguem pegar aqui na América do Sul, porque eles são muito bons. Mas enfim, na hora que o cara chegou, eles estavam no Japão, certo? Eu acho, né? Dia 29, acho que eles já estavam lá, né? Oceania 0, América do Norte 8. Ásia 483. 483, gente, mano, 483 of 500 as percentage. 96,6% dos Legends jogam na Ásia. E sabe qual que é o problema? A Capcom fez o seguinte: antes, quando resetava os MR, todo mundo voltava para 1500, certo? Todo mundo voltava para 1500, então resetava mesmo, né? Era o hard reset, né, que a gente chama. Agora é um soft reset. Por quê? Agora quando tem o reset da Ranked, você não começa mais com 1500. Você começa mais próximo do rank que você tava, da quantidade de MR que você tava. Ou seja, agora esse cara aqui, o Akutagawa, que tem 2500 de MR, ele vai começar com mais pontos do que todo mundo. É a mesma coisa o Hikaru, o Moki, o Taki Taki e o Xiaohai. Ok?
Então, cada vez mais vai ser mais difícil. Na verdade, vai chegar um ponto que vai ser impossível das pessoas pegarem Legend fora do Japão. E o que isso significa? Ah, mas Legend é só um título, é só não sei o que lá. Não. Porque antes a gente tinha um problema. Só tinha Mestre e Legend. Foi introduzido o quê? Mestre, High Master, Ultimate Master. E qual que é o outro, gente? Não, é Mestre, High Master, Grandmaster e Ultimate Master, né? E o Legend. E posteriormente o Legend. Por quê? Porque muita gente reclamava, pô, mas aí é só Mestre, Legend, não sei o que lá. Só que então, sendo Legend, o endgame, né? Sendo Legend, aquela coisa que você vai almejar conseguir. Você tá jogando Ranked, né? Pô, não sei o que lá, pá. Você tem que sentir um progresso, né? Você tem que sentir, pô, calma lá. Né, se eu tô mestre agora, deixa eu tentar pegar o High Master. Ah, se eu tô High Master, deixa eu tentar pegar o Grão Mestre. Ah, se eu tô Grão Mestre, deixa eu tentar pegar o Ultimate Master. Só que aí quando você chega no Ultimate Master, aí você fala assim, não, deixa eu tentar pegar o Legend. Só que se 96,6% dos Legends estão só no Japão e a gente vê várias vezes o pessoal da América do Norte, da Europa, que fica ali entre 2.000 pontos, no máximo ali 2.100, não sei o que lá, vai para pro Japão, pega top 50, top 10. Assim? Assim? Isso claramente, tipo, tira o propósito do Legend, tira a proposta do Legend. O Legend é o endgame. Só que, pô, se pra eu chegar no endgame eu tenho que, né, pagar, né, tirar do meu bolso, fazer o pay to win, né, pagar uma viagem pro Japão pra conseguir jogar contra players que tem a mesma quantidade de pontos que eu, pô, aí acabou, né? Aí literalmente perde o propósito da Ranked. Porque se o último tier, o mais difícil, é inalcançável, se nem o Punk consegue, tipo, colocar todos os personagens dele no mestre, no Legend, e ele vai pro Japão e ele consegue, tipo, literalmente pegar rank 1, o Menardi, o Nefil e tudo mais. Então, qual que é a proposta? Tipo, qual que é a proposta da Ranked? Qual que é a proposta dos pontos? Sendo que só os asiáticos podem usar dessa mecânica, dessa recompensa que é feito na ranqueada. Tipo, faz zero sentido. Literalmente faz zero sentido. E por que que isso acontece? Né? Você deve estar se perguntando. Mas, pô, não é só ganhar? Não é só ganhar, pô? Não é só ganhar, é só ganhar e não perder. Gente, tem exemplos aqui, ó, que os caras colocam nos comentários aqui, ó. Cadê? O cara falou que tem um cara que teve 40 de win streak na Ranked e estava ganhando quase nenhum ponto, né? O Seijam, no vídeo dele, ele fala que teve um cara lá que conseguiu, tipo, 40 wins seguidas. A quantidade de pontos que ele ganhou foi 45. 45 pontos. Em 40 wins. 45 pontos em 40 wins. Pensem, deixa isso cozinhar um pouco assim no cérebro de vocês, tá? Enquanto isso, na Ásia, os caras jogam 4 partidas, né? Vamos supor aí que eles ganham a quantidade que eles deveriam ganhar. Vamos colocar até um pouco abaixo, vai. Vamos supor que ele tá jogando contra o cara que tem uns 50, 100 de MR de diferença. Vamos supor que cada partida ele ganha 7 pontos, tá? E não é isso, tá? Geralmente é uns 9, 8, mas vamos colocar 7. Ó, o cara, ele precisa 7, 14, 21, 28, 35, 42, tá? Ele precisa ganhar 7 partidas. 6 partidas, melhor dizendo, 6 partidas, porque eu tinha falado 45, né? Então vamos deixar mais pra baixo. Aliás, pra cima. Vamos colocar que ele precisa ganhar 7, tá? Precisa ganhar 7 partidas pra conseguir aí 49 pontos, ok? O cara precisou ganhar 40 partidas. 40 partidas, sem perder nenhuma. Enquanto o cara no Japão, ele precisa ganhar 7 partidas. Como isso é normal? Como isso é justo? Como isso não faz você sentir que você tá jogando seu tempo fora, jogando Ranked? Eu tenho certeza que eu não sou o único a me sentir assim. Certeza. Tipo, não faz sentido. Qual o sentido de você ter um rank global? É só uma lista, lá, ó. Se eu abro a minha lista, eu tô na mesma lista que todos esses caras aqui. Todos os players estão na mesma lista,
certo? Mas eu não jogo contra eles. Então qual o sentido de eu estar na mesma lista que eles? Se eu não jogo contra eles? Como assim? Ah, o cara tá em cima de mim, mas eu nem enfrento ele. Como assim? Eu nem enfrento ele, pô. Qual o sentido? Que outro jogo moderno, né, que tem sistema de rank, que os jogadores não se enfrentam, que é assim, né? Que tipo, é um leaderboard só, né? Uma lista só. Que jogo moderno que tem hoje? Eu não sei. O único que eu consigo pensar é xadrez, mas xadrez você enfrenta pessoas de qualquer lugar. Age of Empires, você enfrenta. Eu jogava contra chinês. E dava pra jogar de boa. Por isso era um leaderboard só. Agora, LoL é por região. Valorant é por região. CS é por região. Overwatch é por região, não? Marvel Rivals é por região, não é? Como resolver isso, tá? Na minha opinião, na minha humilde opinião, tem que ter um rank, uma lista, né, de rank por região. Pra mim é o mais sensato a se fazer, né? Como todos os outros jogos, né? Eu não tô nem pedindo pra reinventar a roda, fazer, nossa, um negócio absurdo, que conceito novo, inovador, não sei o que lá. Não, todo jogo é assim. Todo jogo funciona assim, sabe? Tipo, você tem um leaderboard ali, um ranking de pessoas que você enfrenta na sua região, né? E eu não tô nem falando pra fazer um ranking do Brasil. Mano, faz América do Sul, América do Norte, Europa, Oceania, Ásia. Ah, mas os caras vão continuar ainda tendo muito MR. Mas não importa, porque o que importa, gente, isso tem que deixar muito claro. O que vai importar é o ranking, não a quantidade de pontos. O ranking, não a quantidade de pontos. Porque a quantidade de pontos aqui tá sendo irrelevante. Pô, vocês acham mesmo que o Punk é pior do que a Kutagawa? Vocês acham mesmo que o Knuckle é pior que a Kutagawa? Vocês acham mesmo que o Hikaru é melhor que o Nephew? Vocês acham mesmo que o Moki é melhor do que o Blas? Não é. Não é. Não é. É porque eles não moram no Japão. Que eles não estão aqui. Eu tenho 100% de certeza que todos esses caras que eu citei, ó, Blas, Punk, Nephew, Menardi, se eles morassem no Japão, eles iam estar aqui. Fácil. Fácil. Eles iam estar aqui fácil, fácil, fácil. Fácil, fácil, fácil. Então, isso vai tirar o foco dos pontos, da quantidade de pontos. Isso vai dar ênfase ao título de Legend, certo? Isso vai dar ênfase ao título, porque, nossa, no Japão, meu Deus do céu, quem que é o rank 1 do Japão? Ah, é o Akutagawa. Ah, beleza. Mas não, agora a gente tá dando, não, calma aí. Quantos pontos tem o rank 1? É isso que a gente vê agora. Quantos pontos tá o Legend, né? E vendo com base nos dados, na estatística, é só questão de tempo até ser 500 aqui, se continuar desse jeito. Porque, se eu não me engano, dessas pessoas da Europa, tem pessoas que foram pro Japão pra jogar, e da América do Sul, os 3 estão do Japão. Os 3 estão do Japão, tá ligado? Então, é só questão de tempo, se isso não mudar, até a gente ver esse número aqui em 500. E se isso ficar 500, é o que eu falei, perde o propósito da Ranked, perde o propósito do Legend, se você não tá na Ásia, né? Curiosidade, o Enel, né? Pra quem não sabe, Enel, jogador coreano, mora na Coreia, pai e tudo mais. Coreia fica na Ásia, ali, e ele consegue jogar contra o pessoal do Japão, da China, até, né, Taiwan, provavelmente, Hong Kong, eu acho, provavelmente, né? Enfim, ele joga nessa região. Ele veio pra América do Norte para jogar o campeonato, né? Se eu não me engano, foi para gravar o Street Fighter League. Eu acho que foi isso. Em uma semana, vocês sabem quantos pontos o Enel perdeu? 200. 200 pontos. Mas por quê? Nossa, os jogadores da América do Norte são muito melhores, são incríveis, não sei o que lá. Não. É porque não tem como você manter a mesma quantidade de ponto em outra região. Simples assim. Se não o Japão, não tem como. Não tem como. Se qualquer japonês vier pra cá, se o Akutagawa viesse pra cá hoje, sabe o que ia acontecer? Se o Akutagawa fosse jogar no nosso servidor, gente, eu não tô exagerando, ele não ganhava ponto.
ele não ganha ponto. Ele pode ganhar do Zangief, do Juninho Haas, do Blas. Ele não ganha ponto. Ele não ganha ponto. Vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? Que se ele viesse pra nossa região, ele é incapaz de ganhar um ponto sequer por como funciona a Ranked. Tá ligado? Só pensem nisso. Pensem nisso, tá? Deixo aí com vocês esse pensamento. Se esses caras viessem pra cá, eles são impossibilitados de ganhar ponto. Isso precisa mudar. É isso. Vamos falar de nível técnico? Traz um toquinho do Xiaohai, garanto que não... Esse vídeo é muito bom, velho. Vamos falar de nível técnico? Traz o Real Madrid pra jogar a Série B aqui.